Essa é a terceira mensagem da série de mensagens. Se eu começasse de novo minha vida com Cristo. Vida com Cristo, para nós, ela acontece quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Conforme a Bíblia, nascemos de novo. E a partir daquele momento da fé em Cristo Jesus, a gente começa a viver Jesus. Durante a caminhada, é claro, a gente peca e comete tantos erros. E é possível depois olhar para trás e dizer, olha, se eu começasse de novo, o que eu não faria? Ou em que eu investiria mais, de tal forma que eu me tornasse um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Não significa que eu não estou sendo, nem você não está sendo. Mas significa que dentro da lógica cristã, a renovação será sempre uma porta que nós devemos entrar. Outro dia, um homem que havia sofrido um acidente e saiu vivo, não sabe como, segundo ele disse, eu nasci de novo. E o repórter perguntou, e agora? Como vive alguém que considera que nasceu de novo? Aí ele disse, riu e disse, uma das coisas que eu vou fazer é respeitar mais o trânsito. Veja que sempre que a gente considera que nasceu de novo, parece que a gente é chamado a recapitular tudo e começar de um outro jeito. Mas e se eu começasse a minha nova vida com Cristo de novo? A primeira mensagem, nós falamos aqui que se eu começasse de novo hoje, eu seria mais centralizado em Cristo. Se cristianismo é Jesus, então minha vida seria totalmente entregue a amar Jesus, torná-lo amado, sempre mais e mais. A gente pode viver muito uma religião, uma crença, mas é necessário conhecer Jesus e viver Jesus. Segunda mensagem, nós falamos que se eu começasse de novo a minha vida, eu compreenderia que o propósito de Deus se cumpre na vida crente através do Espírito Santo. É Ele que realiza o propósito de Deus na nossa vida e não a nossa força. Nós não estamos atrás de sucesso, ser super crente. O que nos preocupa é fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Vida quitada é vida que sabe que cumpriu a propósito de Deus aqui. Por que existimos? Existimos para a glória de Deus. E nessa terceira mensagem, se eu começasse a minha nova vida com Cristo de novo, eu procuraria ser dedicado à minha vida espiritual. Mas vamos ler o texto bíblico de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a lógica do texto é justamente que o crente, que o cristão deve viver uma conexão real com Cristo, de tal forma que Jesus se torna o alimento de todas as suas disposições mentais, emocionais e vivenciais. Como isso é possível? A partir da vida espiritual, que é uma realidade de prática da vontade de Deus, prática de comunhão com Cristo. Isso significa estar em Cristo, que é ter vida permanentemente nele. Sou somente um galho, mas alimentado pela seiva, pelo amor, pela graça, pelo cuidado de Cristo Jesus. Como esse cuidado, esse amor e essa graça de Cristo chega à minha vida, chega à tua vida? Pela vida espiritual, pela espiritualidade, pelas práticas da vontade de Deus que me conecta a Jesus. Então, se eu começar tudo de novo, vou ser crente hoje, vou ser cristão hoje, vou ter fé em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador hoje, eu colocaria como determinante em seguir Jesus, me dedicar à vida espiritual. Mas para nós é muito difícil se dedicar a alguma coisa. Nós nos dedicamos muito a vícios, mas aí não serve, porque tudo que aprisiona não serve. A gente deveria dedicar mais à saúde, a gente não dedica. A gente só cuida da saúde quando fica doente. Não é assim? É. Se você passa 10 anos sem adoecer, é 10 anos sem nenhum exame, nada, não é assim? Adoeceu não, é a gente nas últimas. Nós somos displicentes na questão da dedicação. E quando vem alguém dedicado em algo, na verdade não é dedicado, é viciado em algo. Porque a verdadeira dedicação leva em conta cuidado especial. Leva em conta que eu valorizo aquilo que eu dedico. Temos que nos dedicar à vida espiritual. Porque do contrário, comunhão com Deus, graça de Deus na nossa vida não ocorre por acaso. Quais prioridades nós deveríamos vivenciar para contribuir com a nossa dedicação espiritual? Primeira, ler a Bíblia diariamente. Espiritualidade sem Bíblia não existe. A Sociedade Bíblica do Brasil publicou recentemente que já bateu todos os recordes de distribuição e venda de Bíblias, mostrando que hoje é possível encontrar uma Bíblia em quase toda a família. Mas ao mesmo tempo se mostra que as pessoas não estão lendo a Bíblia. E se estão lendo para questionar a Bíblia, e não para aprender Bíblia.
Então os debates bíblicos são imensos, mas a prática bíblica, pouca. Quer encontrar dinossauro na Bíblia, quer encontrar disco voador, quer encontrar tudo, menos Jesus na Bíblia, para vivê-lo, amá-lo, servi-lo, crer nele como Senhor e Salvador. Então lê a Bíblia como literatura, não lê a Bíblia como palavra de Deus que desce ao meu coração e vai até a raiz, a divisão da alma e do espírito, onde está o meu problema crônico, para me transformar e ali colocar a graça de Deus. Se eu começasse a minha vida com Cristo hoje, eu seria dedicado à vida espiritual, manutenção da minha vida espiritual, e teria por prioridade, a primeira, ler a Bíblia diariamente, como palavra de Deus, com simplicidade, eu e a Bíblia. E alguém já disse que eu não leio a Bíblia que me lê. Por isso que as pessoas talvez não gostem de ler a Bíblia, porque ela começa lendo a Bíblia e termina sendo lido pela Bíblia. É quando a Bíblia começa a desvendar a nossa vida, nos lê, porque é palavra de Deus. Lê a Bíblia diariamente. Como? Eu sempre sugiro, lê um texto do Antigo Testamento, um salmo e um texto do Novo Testamento, para que você sempre caminhe com o testemunho antigo, tenha a devoção dos salmos e o testemunho apostólico da igreja, que é você, da antiga igreja de Israel, para que você tenha toda a história da salvação na sua história diariamente. Fazendo assim, você vai ler a Bíblia todo ano. Vai ler os salmos 2 vezes por ano. Por que os salmos no centro? Para cultivar a devoção no nosso coração, cultivar a linguagem de louvor a Deus. Salmos, muitos salmos, por isso que todo dia salmos, leitura de salmos, que não é reza, é palavra de Deus, mas que nos ensina a orar, a ter linguagem de louvor, de glorificação a Deus, de devoção. Por isso, todo dia os salmos. Gasto tempo não. Isso você pode fazer em 10 minutos. Pela manhã, você pode ler o Antigo, ao meio-dia o Salmo, à noite o Novo Testamento, ou então começa com os Salmos, já que você vai começar o dia com oração, e distribui. Mas lê a Bíblia diariamente. Isso não depende de tempo, porque 10 minutos é possível. Em 10 minutos é possível fazer. Não é questão de espaço, porque pode ser realizada no seu quarto, na sua sala, na sua casa, onde quer que você esteja. As pessoas levam a Bíblia hoje no celular, para todo lado. Não é questão de disposição, não tenho Bíblia. É uma questão de ser dedicado à vida espiritual, para ter comunhão com Deus. Então, eu teria como prioridade ler a Bíblia diariamente. Segunda prioridade, desse objetivo de ser dedicado à vida espiritual, falar com Deus todo dia, antes de falar com qualquer pessoa.
Orar antes que o problema chegue. Orar pelo problema antes que ele chegue. Porque assim como nós só procuramos um médico depois, ou nos dedicar à saúde depois que a doença chega, também parece que a gente só se dedica à oração depois que o problema chega. Na ausência do problema, a ausência de oração. E João Calvino, ele diz: se nós soubéssemos o mal que nos rodeia, nós viveríamos permanentemente em oração. Vocês nem imaginam. Eu nem imagino. Nós tremeríamos sempre na base, no nosso coração, se tivéssemos, Deus nos desse os olhos para ver o que nos rodeia de maldade e como nós precisamos dele para nos livrar desses males, infortúnios e tantas coisas que podem nos acometer. Nós permaneceríamos em oração constante diante de tantos perigos. Se eu começasse a minha vida com Cristo hoje, investiria de forma plena numa vida espiritual que teria como prioridade falar com Deus antes de falar com qualquer pessoa, diariamente. Acertaria o dia primeiro com Deus. Conectaria minha agenda com a agenda de Deus e a agenda de Deus com a minha agenda antes de agendar qualquer coisa, com gente, com o mundo, com qualquer realidade. Levantaria e diria: bom dia, Senhor. Depois diria: bom dia, meu bem, bom dia, meu filho, né? Bom dia, meu empregador, meu patrão, bom dia, vizinho. Aí começa o dia. Seria uma prioridade. Terceira prioridade, na dedicação de cultivar uma vida espiritual, eu desenvolveria disciplinas espirituais. E nós somos indisciplinados demais, por isso que tem que ser disciplinas espirituais. E são várias. A disciplina da adoração a Deus, colocaria como disciplina: tenho que adorar a Deus em todo o tempo, com louvor e gratidão a Ele. Tenho que ser um adorador. E o aspecto da adoração é o aspecto do amor. Tanto que quando você quer dizer que ama muito uma pessoa, você diz que adora, né? Ah, eu adoro fulano e tal. Quando você gosta muito de uma comida, você usa o termo até adorar, né? Para dizer que, ah, eu adoro essa comida. Porque já gostar não basta. Isso mesmo. Eu cultivaria a disciplina, a disposição constante de adorar e louvar a Deus em todo o tempo. Nenhum questionamento em relação a Deus, nenhuma dúvida em relação a Ele, mas somente buscar, contemplar a beleza da santidade dele, de tal forma que tudo em mim me conduza a querer mais e mais o Senhor. Seria uma disciplina, um aprendizado e algo que eu iria me submeter a fazer constantemente: adorar a Deus. Tudo deveria ser espaço para adoração. Outra disciplina espiritual que devemos cultivar para ter uma vida espiritual é a disciplina do arrependimento. A gente vai acumulando pecado, nós vamos acumulando erros, falhas,
e vamos deixando, e vamos deixando. Espiritualidade é arrependimento. Por quê? Porque é também renovação. A gente tem que começar a desenvolver mais orações de confissão e de arrependimento para que sejamos transformados pelo perdão de Deus. Então, se eu começasse de novo minha vida espiritual, certamente eu me envolveria com a disciplina do arrependimento e da confissão. Se tornaria então a principal oração, a oração de confissão a Deus. A gente faz muita oração de petição, mas pouca oração de confissão. Para quê? Para revelar a alma, revelar as nossas malignidades, pecaminosidade, deixar diante de Deus o que somos para ter em nós o que Ele é. Isso mesmo. Quando confessamos, o pecado perde a força. Quando ocultamos, ele domina o coração. Essa seria uma disciplina que temos urgentemente de praticar em nossa espiritualidade. Por isso, em toda oração, confesse a Deus. Mas não é só confessar pecados e fraqueza. Confesse desejos, confesse projetos. Que a confissão seja uma conversa e não um remorso. Por quê? Se estamos diante de um amigo, a gente conversa até quando estamos em confissão. O amigo é aquele que você chega e diz: olha, eu queria contar um segredo. E aí você confia. O segredo é Ele. Você confessa. É Deus. É Jesus o nosso amigo. Espiritualidade sem amizade, sem comunhão não existe. E o que existe de mais íntimo na comunhão é confissão. Quer saber se alguém é seu amigo? Veja se alguma vez ele confidenciou algo a você. Porque ele está dizendo: eu confio em você. Cheguei na plenitude da amizade. Estamos na plenitude da amizade com Cristo? Estaremos se desenvolvermos a disciplina da confissão, para que haja arrependimento e haja assim perdão na nossa vida. Cultive, dedique-se à sua vida espiritual. Olha, não perca tempo, porque se eu começasse de novo minha vida com Cristo, eu procuraria ser dedicado à vida espiritual. Dedique-se, tenha comunhão com Cristo, leia a Bíblia diariamente, fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa do dia. Desenvolva disciplinas de espirituais, coisas que você pode vivenciar todo dia, de forma a aproximar você de Deus, de forma que tudo em você seja renovado, tudo, diariamente, assim como as misericórdias de Deus se renovam diariamente. Esse é o desafio para você. Dedique-se à sua vida espiritual. Baixe a sua cabeça, vamos orar.
Eu te dou graças, Deus, e peço-te que nos abençoe com a graça de sermos dedicados à nossa vida espiritual. Que haja em nós um desejo de ter comunhão com o Senhor. Que o Senhor seja o mais desejado entre as nações, para nós, tão carentes de Ti e do Teu amor. Senhor, se é possível começar, que esse começo seja de dedicação a uma vida espiritual que nos leve a uma renovação constante do nosso amor, da nossa comunhão e do nosso desejo de tê-lo como o nosso Deus e Pai constantemente. Com Tua bênção, com Tua misericórdia em Jesus. Amém.